Muito bem, amém? E com a palavra, irmão Diácono Gerson. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos meditar nesta noite no culto de doutrina, culto abençoado, onde estaremos aprendendo a palavra de Deus. Confesso para os irmãos que não é só eu que vou ensinar, mas também eu aprendo também. A gente não sabe tudo, né? Sócrates diz uma coisa, uma frase, que uma coisa sei que nada sei. Então não sabemos tudo, né? Cada aqui na igreja tem uns talentos, né? Cada um Deus usa de uma forma, de uma maneira diferente e de uma forma gloriosa, né? Que a igreja precisa dos talentos. Mas vamos abrir a nossa Bíblia, vamos meditar nesta noite aqui em Mateus, Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 9, e verso 20 e 21. Mateus capítulo 9, versículo 20 e 21. Para você aí que está assistindo esse culto, essa live, na sua casa, abra a sua Bíblia também conosco, vamos meditar nessa palavra, qual Deus tem nos dado para falar. Quando encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: e eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, e chegando por detrás dele tocou a orla das suas vestes, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. Amém? Podeis assentar por gentileza. Vemos aqui registrado em Mateus e Marcos a história desta mulher do fluxo de sangue que sofreu de uma enfermidade, que essa enfermidade trazia aflição. Agora eu pergunto para todos nós que estamos aqui, para os ouvintes que estão assistindo: quando a gente fica doente, não ficamos aflitos? Pergunto para algum de nós aqui: se ficar doente é bom? Não é, né? A doença traz aflição. E se nós não tomar cuidado, ela tenta desmotivar a nossa fé. E quando nós ficamos com autoestima baixa, o que acontece? Segundo a ciência, o nosso corpo, a nossa célula começa a ficar doente, começa a morrer, né? Os irmãos têm exemplo no processo do câncer. Quando a pessoa está com um sintoma do câncer, o médico está fazendo investigação, ele está lutando, ele está tomando remédio, e quando de repente ele descobre, o médico chega o diagnóstico, fala: olha, eu estou com câncer. A pessoa, naquele momento, ela começa, o autoestima da pessoa a cair, e as células começam a morrer. E nós precisamos de um elemento chamado fé, que é fundamental na nossa vida, para nós enfrentar esses desafios e não desistirem. Porque desafio, processo, todos nós temos, mas não devemos perder a fé, a esperança, porque somos carne, nós somos frágil, debilitado, por causa da nossa natureza pecaminosa, mas o que nos fortalece é a graça de Jesus, que Paulo diz que podemos todas as forças, podemos tudo em Cristo, Ele é a nossa fortaleza. Vemos aqui em Mateus, aqui nesse momento Jesus estava subindo, estava passando em Cafarnaum, e Jesus estaria obviamente subindo para Jerusalém. Vemos aqui que Jesus estava indo para Jerusalém, mas nesse trajeto ele passou por várias cidades, e uma das cidades que ele passa nesse momento é a cidade de Cafarnaum. E a Bíblia diz que uma grande multidão seguia Jesus. Nota que Jesus, através dos seus milagres, através das mensagens que Jesus transmitia para o reino,
uma grande multidão seguia, porque Jesus tinha algo para oferecer para as pessoas. Você só encosta em alguém quando você vê que aquela pessoa tem algo para te oferecer, não é verdade? Em qualquer parte da vida, quando você tem algo para oferecer para alguém, as pessoas, por exemplo, você tem um talento, por exemplo, você é mecânico, você tem carro, todo mundo que é maioria tem carro. Você vai lembrar do mecânico, não vai? Porque ele tem algo para te oferecer. Se ele não for mecânico, você nem vai lembrar do nome dele, não é verdade? Então assim, o povo seguia Jesus porque Jesus se oferecia milagres. E também a Bíblia diz que Jesus multiplicou pães e peixes para uma grande multidão. Então, obviamente, a Bíblia diz que muitos seguiam Jesus por causa dos pães, outros por causa dos milagres. Isso é natural do ser humano. Só que vemos aqui que Jesus estava ali em Cafarnaum subindo. E uma cena que chama a atenção naquele momento é que um homem, uma autoridade daquela cidade, Jairo, vinha ao encontro de Jesus, porque também ele tinha um problema. A filha dele estava entrada em óbito, havia falecido, mas ele ouviu falar de Jesus. Então o que eu quero dizer para cada um de nós que estamos aqui, quando a gente entendemos que para tudo na vida tem solução, para aqueles que conhecem a palavra, para aqueles que seguem essa palavra aqui, tem esperança. Para nós que somos cristãos, a esperança é a única que morre, porque a nossa esperança está brotada dentro do nosso coração, que é Cristo. Se nós temos Cristo na nossa vida, nós não podemos acreditar em palavras de pessoas que vão dizer para você que você não vai vencer, que você não vai conseguir romper essa barreira. Mas é difícil, a olho nu você olha e você não está vendo mudança, não está vendo transformação. Parece que você está estagnado nesse processo, mas quer dizer para você uma coisa: não perca a esperança. Não desacredita do que Deus pode fazer na sua vida, porque a única pessoa que possa impedir do agir de Deus na sua vida, Pastor Thales, é o diabo. O diabo não pode impedir o Senhor de receber o seu milagre. A única pessoa que possa impedir de você receber o teu milagre, igreja, é o seu inimigo, aquelas pessoas que te arrodeiam e dizem para você: desiste, para, que isso não vai acontecer, que é impossível. Não é essas pessoas que não gostam de você, não. A única pessoa que pode impedir de você receber o teu milagre se chama eu e você. A partir do momento que eu, dentro do meu coração, diz: eu não acredito mais que Deus possa fazer algo pela minha vida, eu não tenho mais fé, aí praticamente você está decretando a sua própria derrota, não é Deus. O diabo vai estimular, ele vai jogar seus dados, suas setas, para tentar apagar a fogueira da fé que está dentro de você. A fé, ela é desenvolvida, ela é trabalhada. Quanto mais você tem o conhecimento da palavra, quanto mais você ora, quanto mais você consagra a sua vida, quanto mais você santifica, a sua fé vai se engessando, vai se fortalecendo. Mas a partir do momento que você deixa de orar, que você deixa de estudar a palavra, que você deixa de ter uma vida santificada na presença do Senhor, o que vai acontecer? Quando vir os dados inflamáveis, quando vir o bombardeio no mundo espiritual, a sua fé vai começar a ficar abalada. O que fortalece a sua fé é a estrutura que você adquire através do conhecimento, através da oração, através da dedicação na presença de Deus. Se nós parar de orar, se nós parar de ler a palavra, se nós parar de santificar a nossa vida, a nossa fé vai enfraquecendo, e a imunidade espiritual do nosso corpo espiritual começa a ficar
fragilizado pelos bombardeios do inferno. E com isso vemos muitas pessoas que estão morrendo espiritual. Porque pararam de estudar a palavra, porque pararam de orar, porque pararam de estar frequentando a casa do Senhor. E tem muitas pessoas que estão parando, estão estagnando, e a sua fé está sendo destruída pelos dados inflamáveis do inimigo. Mas nessa noite aqui, quero dizer para vocês nesse estudo: não pare de orar, não pare de estudar a palavra de Deus, não pare de ter uma vida separada perante a presença de Deus, porque quando você tem uma vida santificada, sabe o que significa isso? Você está aproximando de Deus e você está se afastando do mundo. Sabe como que você afasta do mundo? Se aproximando de Deus. E quando você se volta para o mundo, você se afasta de Deus, porque a Bíblia diz que o pecado faz a divisão entre o homem e Deus. Quer uma prova disso? Jesus lá na cruz do Calvário, naquele momento, a Bíblia diz que o Pai, que Jesus naquele momento bradou e disse: Pai, por que me desampare? A Bíblia diz que Deus naquele momento virou as costas para Jesus, porque a justiça de Deus é perfeito. Ninguém ficará por inocente perante o Senhor. Sabe o que aconteceu? Por causa do pecado da raça humana, o próprio Pai virou as costas para o Filho. O que é isso? É o pecado criando uma barreira entre Deus e o homem. Mas olhamos aqui para o texto, vemos aquele homem, acredito que ele tinha um conhecimento da palavra, porque ele tinha uma fé, ele tinha uma convicção que Jesus tinha o poder para ressuscitar a filha dele. Imagina aquele homem chegando perante aquela grande multidão ali. Só que o que chamou a atenção de Jesus, o foco que atraiu a atenção, que impactou a mentes das pessoas que estavam ao redor de Jesus, não foi Jairo, foi uma mulher que havia 12 anos sofrendo de fluxo de sangue. Irmão, 12 anos não é 12 dias. Eu não sei quanto tempo que você está vivendo esse processo, mas eu quero dizer uma coisa para você nesta noite: não se estagne, não pare, ainda que seja difícil para você, ainda que não é fácil, porque eu falando aqui é muito fácil, mas sentir o que você está sentindo na pele não é fácil. Só Deus sabe o que está dentro do teu coração. Mas eu digo para você nesta noite: não pare, não se deixe se iludir, ser levado pelas palavras do diabo, porque a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, nunca houve verdade nele. E quando ele diz para você que você não vai conseguir, sabe o que significa isso? Ele está mentindo para você. Porque quem prometeu para você não é mentiroso, quem prometeu para você é fiel para cumprir. Ainda que somos infiel, Ele é fiel para com as suas promessas. Ainda com as nossas falhas, Deus ainda pela sua infinita misericórdia, Ele ainda está com as suas promessas de pé para entregar o seu milagre. Mas é preciso que você não desista, que você não pare. Porque se nós paramos, praticamente nós estamos assinando uma sentença de derrota. E não é isso que Deus quer para nossas vidas. Aí eu olho uma mulher que 12 anos sofria de fluxo de sangue. E essa mulher, ela gastou todo o seu dinheiro com médicos da época. Mas
os médicos não puderam dar solução na doença dela. Porque que ela sofria? Que doença que ela tinha? Ela sofria de fluxo de sangue. E alguém que tinha essa doença ali em Israel era alguém que era visto aos olhos das pessoas, dos líderes religiosos daquela época, como alguém impuro, como alguém imundo. E não poderia aquela pessoa ficar no meio, no convívio social, não poderia estar no meio das pessoas, tinha que estar isolado, porque aquela doença era uma doença contagiosa. O ser humano não foi feito para viver isolado. Quando alguém vive isolado, não faz bem. Segundo a sociologia, ela diz que é interessante que o ser humano ele vive em convívio com as pessoas. Quando você vê alguém viver isolado, muitas vezes abre o olho, talvez está acontecendo alguma coisa com aquela pessoa. Mas nós não fomos feitos para viver só, fomos feitos para viver em sociedade. Aí vemos aqui que essa mulher tinha que ficar isolada. Porque olhamos ali em Levítico, fala acerca dessa doença dessa mulher. Levítico capítulo 15, versículo 19. Vamos ver o que diz lá. Levítico 15, versículo 19. Olha só o que diz a gravidade daquela doença desta mulher. A humilhação que ela sofria por causa da doença, mas ela estava lutando contra a doença, porque ela não queria viver sobre o controle daquela doença, porque ela tinha fé que ela poderia ser curada. Aí ela faz o que aqui diz aqui: mas a mulher, quando tiver fluxo do seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, qualquer que tocar será imundo até a tarde. Então ela teria que viver isolada, não poderia ficar no convívio das pessoas. Porque se ela fosse pegada no meio das pessoas, talvez poderia ser até apedrejada, estava correndo um risco de vida. E segundo, que ela não poderia estar no convívio social, tinha que ficar isolada naquele período. Só que ela lutou 12 anos. E nesses 12 anos ela não conseguiu a cura para aquela doença, ela não conseguiu a solução para aquele problema. Tem problema nas nossas vidas que parece que não vai ter solução. Tem problema que parece que não tem fim. Mas eu quero dizer uma coisa que possa fazer você provocar o teu milagre. É preciso que você provoque o teu milagre através do quê? É o que eu venho falando aqui alguns minutos atrás, através da fé. Mas a fé, como que você ingessa ela? É o que eu falei aqui atrás. Você precisa estudar a palavra, você precisa orar, você precisa ter uma intimidade com Deus. Os grandes heróis da fé, eles tinham conhecimento, eles tinham uma vida de oração, ou seja, ele tinha aquilo que Paulo falou, ele tinha graça e conhecimento. Se você tiver graça e conhecimento, você vai ter a sua fé engessada, a sua fé vai se fortalecer, você vai ter uma fé genuína. Porque na Bíblia você vai encontrar razão para você não desistir, porque se você ler de Gênesis e Apocalipse, você vai perceber que todos aqueles que foram fiel a Deus, que creram em Deus, receberam o milagre. Então por que você está pensando em desistir, está pensando em parar? Porque se a Bíblia aqui, você olhar de Gênesis e Apocalipse, se você examinar de Gênesis e Apocalipse, você vai ver muitos personagens da Bíblia que passaram por processos que era impossível de ter uma transformação, de sair daquele processo, mas por um milagre de Deus, aquelas pessoas foram abençoadas. Será que Deus mudou? Pergunto para você, irmãs, pergunto para você, irmãos, será que Deus mudou? Deus continua o mesmo. Agora, entenda uma coisa, quem tem mudado não é Deus, quem tem mudado somos nós. Porque estamos vivendo dias difíceis, dias onde que as nossas fé está sendo bombardeado pelas aflições, pelas angústias, pelos problemas do dia a dia.
tem abalado as nossas fé. Eu quero que você entenda uma coisa aqui nesta noite. Você parou para imaginar o tamanho do Deus que você serve? E se você estudar a Bíblia Sagrada, você vai conhecer o tamanho desse Deus que você serve. E quando você tiver menção da dimensão do poder de Deus, você vai ver que a sua luta vai ter um final, e que o nome do Senhor que está na sua vida será glorificado com a sua vitória, porque o próprio Deus tem interesse de ver você feliz. Aí quando eu olho para essa mulher, 12 anos, ela lutando, o médico desenganou ela. Segundo o estudioso diz, que a Bíblia não diz, mas o estudioso diz que o nome dela era Verônica, mas na Bíblia não fala. Mas o estudioso diz que o nome dela é Verônica. E algumas vezes eu tenho até pregado sobre a mulher do fluxo de sangue, mas hoje é um estudo. E fiquei pensando, tentando entender a fé daquela mulher. E aquela mulher havia gastado tudo que ela tinha, e o médico desenganou. Pensa que ela parou? Por que você quer parar? Por que você está querendo desistir? Se você serve um Deus tão grande, tão poderoso, que pode agir na sua vida. Mas digo para você nesta noite, você precisa conhecer Ele através da palavra. Sabe por quê? Porque um dia eu vi um estudo de um pastor, ele dando um estudo, que a gente fica questionando, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso querer ler a Bíblia. Aí eu acredito que a maioria dos irmãos deve saber. Segundo os estudos, eles dizem que com 3 capítulos por dia que você lê a Bíblia, dentro de um ano você consegue ler toda a Bíblia. Mas o interessante é que a Bíblia nos dá uma ideia para que nós possamos chegar a um consenso para materializar uma ideia de conhecimento acerca de Deus que precisamos examinar. Oséias diz que o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Quando alguém não tem conhecimento, primeira luta, primeiro problema, ele vai desistir, porque a fé dele está enfraquecida por falta de conhecimento. Aí o segundo ponto, quando diz na Bíblia, diz que devemos examinar as Escrituras para dela ter a vida eterna. Muitas pessoas são enganadas, muitas pessoas, as fés das pessoas são bombardeadas por falta de conhecimento da palavra de Deus. Eu creio que você entendeu nesta noite, eu creio que você entendeu o que eu quero dizer. Se não entender, eu vou repetir de novo para você. É preciso que você examine a Escritura. Examinar é algo mais profundo, é prescrutar, você procurar o conhecimento da hermenêutica do texto, buscar a origem dessa frase, do contexto. Então por isso que é interessante que nós precisamos ter o desejo de querer estar no culto de doutrina, queremos ter o desejo de estar em escola dominical, queremos ter o desejo de querer chegar em casa, fazer um propósito, eu vou ler a palavra de Deus, eu vou ler um capítulo por dia, mas eu não vou ler, eu vou examinar um capítulo por dia, porque quando você examina um capítulo por dia, talvez se dura até uma semana estudando um capítulo, porque você vai procurar o profundo. Então, pergunto para vocês, aquela mulher tinha conhecimento? Um dos motivos da fé dela não foi destruída, era o conhecimento que aquela mulher tinha. Ela tinha o conhecimento da palavra de Deus. Porque aonde eu quero chegar aqui, que é o tema
deste culto de doutrina de hoje, que lá diz assim, que ela pensou consigo, tão somente tocar na orla de Jesus, serei curado. Aí fiquei tentando entender por que essa mulher queria somente tocar na orla de Jesus. Porque vemos outros personagens nos evangelhos que precisou gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Várias pessoas, vários cenários aconteceram, outras pessoas chegaram diante de Jesus, implorando, se humilhando. Mas essa mulher não queria chamar a atenção de Jesus. Essa mulher não quis chegar na frente de Jesus e dizer: Jesus, eu aqui, Jesus, eu preciso do milagre, Senhor. Mas ela colocou aquilo que ela tinha convicção, um conhecimento que estava embasado lá na âncora do coração daquela mulher. Tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Eu fiquei pensando, por que ela quis tocar nas vestes de Jesus? O que tem de tão importante? Porque a maioria das pessoas queria tocar em Jesus, e ela não queria tocar no corpo de Jesus, no braço de Jesus. Ela queria tocar só na orla, só lá no vestido de Jesus. Para que nós possamos entender, vamos lá na Bíblia, Números capítulo 15, versículo 37, vamos ver o que diz lá, acerca desse vestido que essa mulher queria tocar na orla de Jesus. 15, 37, e diz assim: e falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhe que nas bordas das suas vestes faça franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas porão um cordão azul, e nas franjas vos estará, para que vejais e vos lembrei de todos os mandamentos do Senhor, e as forçais, e não seguireis após vossos corações, nem após vossos olhos, após os quais andais adulterando. Veja aqui, no vestido de Jesus, era uma lei que Moisés deixou lá, que algumas pessoas específicas tinham que usar aqueles vestidos, qual Jesus estava vestindo. E naquele vestido lá embaixo existia uma orla, ou seja, também orla e borda é a mesma coisa. Eram umas tranças que ficavam embaixo aqui na próxima aqui do vestido. E nota que quando eu leio o texto aqui, está dizendo aqui nessa orla, nessa borda, existiam os mandamentos do Senhor, que estava escrito ali na borda de Jesus, naquele manto que encaixava no vestido de Jesus. E esses mandamentos eram para quê, irmãos? Os irmãos sabem para que era? Se a gente ler o texto ali, vão entender. Depois os irmãos lê o texto em casa, 15:37, até o final dele. Todas as pessoas que olhavam para o sacerdote, para o profeta, e nós temos um costume de olhar. Quando eu olho para alguém, vou te dar um exemplo. Eu estou aqui hoje com o rosto limpinho, mas se amanhã eu arranhar o rosto, os irmãos, toda vez que olhar para mim, vai olhar no arranhão, não é? Não tem jeito. Não é porque você quer olhar para o arranhão, mas você vai acabar olhando. Então, todas as vezes que as pessoas olhavam para o sacerdote, olhavam para o profeta, eles olhavam para baixo e viam os mandamentos do Senhor escrito. E quando eles viam as leis do Senhor ali,
eles lembravam, eu não posso ficar pecando, eu não posso fazer isso de errado. Porque ele estava lembrando, porque ele estava vendo as leis, e ali as leis iam fazer ele relembrar que ele não poderia fazer o que era errado. Então, irmãos, lembra que eu falei que aquela mulher tinha conhecimento da palavra? Ela tinha esse conhecimento. Ela sabia desse conhecimento na cultura judaica. E tem mais, ela tinha mais conhecimento. O conhecimento da mulher do fluxo de sangue era profundo. Sabe por quê? Porque eu acredito que ela tinha um conhecimento de uma profecia que falava acerca de Jesus passando naquele lugar com aquele vestido, com aquele manto. Para que os irmãos entendam essa profecia. Malaquias capítulo 4 e verso 2. Olha o que diz aqui. Malaquias 4. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e a salvação trará debaixo das suas asas, e sairá, crescerei como bezerro do cevadouro. Essa aqui foi a profecia lançada. E naquele momento que Jesus estava passando ali no Cafarnaum, estava se cumprindo essa profecia. Aonde Jesus passava em Israel, a profecia estava se cumprindo. E a mulher tinha o conhecimento dessa profecia. Porque que se nós olhamos aqui para a profecia, olha só a parte A. Para vós que temeis, para vós que obedeceis a palavra, o meu nome nascerá o sol da justiça. Irmão, na Bíblia, sol tipifica quem? Os irmãos sabem? Quem que simboliza sol na Bíblia? Jesus. Jesus é o sol da justiça. Jesus é a glória de Israel. Jesus é o alto retiro. Jesus é a torre forte de Sião. Jesus é a raiz de Jessé. Jesus é o médico por excelência, o nosso advogado. Jesus é o leão da tribo de Judá. E Jesus está aqui. E sabe aonde Jesus está neste momento? Em cada coração que abre a porta para Ele entrar e Ele fazer morada. Então, irmãos, várias passagens bíblicas tipificam, vários exemplos tipificam Jesus. E aqui o sol tipifica Jesus. Então disse assim: e o sol da justiça nascerá, a salvação trará debaixo das suas asas. Mas para aí, o que significa asa? O que tem a ver isto com a mensagem da mulher do fluxo de sangue? Se nós olharmos ali, vamos ali em Números capítulo 15, versículo 37. A palavra borda em Números capítulo 15, versículo 37 a seguir, no hebraico significa nataf. Ou seja, borda, orla para os judeus é asa. Quando você fala de borda ou orla, para o judeu é asa. E aqui diz assim: e debaixo das suas asas sairei. Essa profecia, ela estaria naquele momento, nesse texto de Mateus 9 a seguir, estava se cumprindo. Que se aqui alguém tocasse na orla que Jesus estava vestido, onde tinha a borda,
Se alguém tocasse, ela entendia essa profecia. Ela era uma mulher que estudava a Bíblia. Ela era uma mulher que tinha conhecimento. Então, por esta razão, a fé daquela mulher suportou 12 anos esperando por um milagre. Você entende a dimensão disso? O que vai fortalecer a minha fé, o que vai fortalecer a sua fé, nos dias maus que estamos vivendo, é o nosso desejo de querer conhecer a palavra de Deus. Tem muitos cristãos que estão sucumbindo, estão morrendo espiritualmente porque não têm conhecimento da palavra de Deus. Estão sendo levados por heresias, as suas mentes estão sendo abaladas por palavras negativas. A palavra de Deus é comparado como escudo broquel, que protege as nossas mentes do bombardeio dos nossos inimigos e do diabo. Nota-se aqui, então se é asa, já estou encerrando, irmãos. Salmo 91, número 4, o que diz lá? Olha o que diz lá, Salmo 91, número 4. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. Sua verdade é escudo broquel. Alguém que vive a verdade de Deus é alguém que tem conhecimento da palavra. Quando a pessoa não conhece Jesus, não conhece a palavra, a pessoa não é crente, ela não serve a Deus. Mas a partir do momento que ela começa a estudar a Bíblia, começa a conhecer a palavra, ela começa a ser protegida por um escudo. A palavra do Senhor é comparado aqui com o escudo broquel. Os irmãos sabem o que é escudo broquel? Alguém sabe? O escudo broquel é uma armadura que os soldados da antiguidade usavam. Nas guerras da época, os romanos eles usavam aquele escudo que protegia o seu corpo, a sua cabeça, seus órgãos vitais. Porque quando o seu inimigo lançava os dados inflamáveis, o que é dados inflamáveis? Dados inflamáveis eram aquelas tochas de fogo que os soldados inimigos lançavam para tentar atingir o seu adversário. Mas o seu adversário, quando tinha o escudo broquel, se protegia. A verdade de Deus, que é a palavra do Senhor, é comparado nas nossas vidas como escudo broquel. Vai nos proteger dos bombardeios do inimigo. E sabe o que aconteceu? Essa mulher tinha esse conhecimento da lei de Moisés, ela tinha o conhecimento da profecia, ela creu na profecia. A profecia só pode se cumprir na nossa vida se nós crer. Você acha que essa mulher não creu? Porque se ela não cresce, ela tinha desistido. Que foi 12 anos, gastou tudo, o médico desenganou, disse para ela que não tinha mais jeito. Mas pelo conhecimento, pela fé que ela tinha em Cristo, ela teve essa convicção de dizer consigo mesmo. Em pensamento ela disse consigo mesmo, diz, então somente eu tocar nas vestes de Jesus serei curado. Só que existia um porém, existia um momento e a hora do milagre acontecer. Tudo tem a hora, tudo tem o momento certo. Talvez você quer a sua bênção agora, meu Deus, me dá a minha bênção agora. Eu tenho vezes que eu falo com Deus, Deus, eu não aguento mais, eu quero a minha bênção. Mas não é como eu quero, mas é como Deus quer. E é no tempo de Deus. Então o tempo de Deus é perfeito. Chegou o tempo de Deus na vida daquela mulher. 12 anos. Só que existia um porém. Ela não desperdiçou a oportunidade.
Quando chegar o seu tempo, não desperdiça, agarra seu milagre, provoca o milagre. E sabe o que aconteceu? Ela estava ouvindo falar que Jesus estava passando ali na cidade. Só que existiam alguns obstáculos que aquela mulher tinha que enfrentar para receber o seu milagre. O primeiro obstáculo que aquela mulher enfrentou, sabe qual foi? Ela teria que enfrentar a multidão. E enfrentar a multidão não é fácil. Mas ela não olhou para a multidão. Ela tinha um foco, ela tinha uma meta, ela acreditava que tão somente tocasse na orla dele. O obstáculo que aquela mulher estaria enfrentando seria o quê? Ela estaria correndo um risco de vida. Por quê? Porque se ela fosse pego no meio da multidão, ela seria apedrejada. Terceiro obstáculo que aquela mulher eram as pessoas que conheciam ela. Então não seria fácil. Talvez tem tantos obstáculos que estão tentando fazer você desistir de lutar, de ir atrás dos seus objetivos. Mas eu digo uma coisa para você. Pergunto para cada um de vocês que está aqui assistindo, que está cultuando o Senhor, e para você que está assistindo essa live, pergunto para vocês: quem é maior, o seu Deus que você serve ou os obstáculos que você vai enfrentar para receber o seu milagre? Então, irmão, se Deus é maior na sua vida, então eu digo para você: não pare, não desiste, porque Deus está agindo na sua causa, e no momento certo Deus vai entregar a sua vitória. Sabe o que aconteceu? Aquela mulher, ela não olhou para esses obstáculos, ela mesmo sabendo que ela poderia perder a vida. Mas tem momento na nossa vida que é tudo ou nada. Ela estava no momento que precisava provocar o milagre, através da fé dela. Talvez você precisa provocar o milagre na sua vida. Tem milagre em nossas vidas, que não adianta o dirigente profetizar a bênção sobre a sua vida, que não vai acontecer. Tem milagre nas nossas vidas, que é preciso ser provocado. Como, irmão? Através das nossas fé. Nós precisamos botar a nossa fé em ação, para que nós possamos provocar o milagre. Não foi Jesus que curou aquela mulher, mas foi aquela mulher que provocou o milagre. Aí sabe o que aconteceu? Ela vai para o encontro de Jesus. E quando Jesus passa, não desperdiça a oportunidade. Vai ao encontro dele. E sabe o que aconteceu? A mulher, ela não olhou para os obstáculos. A mulher não deu ouvido ao diagnóstico do médico, disse que para ela não tinha cura. Ela foi para o meio da multidão. E aquela mulher indo para o meio da multidão, imagino eu olhando, eu queria ver aquela cena. Naquele momento, aquela mulher, ela caminhando, porque ela não poderia tocar nas pessoas. Ela com jeitinho passando, e de repente, imagino eu, naquele momento que ela se joga, e ali ela consegue tocar na orla de Jesus. E quando ela toca na orla de Jesus, Jesus parou. E quando Jesus para, a multidão parou. E naquele momento que a multidão parou, e Jesus olha para os seus discípulos e diz: alguém tocou em mim. Aí um dos discípulos de Jesus olha para Jesus, sorrindo, imagino eu, e diz: Senhor, a multidão te oprime, com certeza alguém tocou no Senhor. Aí Jesus é categórico em sua afirmação e diz assim: alguém tocou em mim. Por quê? Porque de mim saiu virtude.
Imagino eu naquele momento, aquela mulher ouvindo aquelas palavras de Jesus. Imagino eu naquele momento, aquela mulher olhando para o seu corpo, vendo algo diferente no seu corpo. Irmão, quando a gente recebe um milagre, é algo gostoso, algo que não tem explicação. Quando a gente recebe uma cura, é algo que não tem explicação. Só temos que agradecer e glorificar o nome de Jesus. Sabe o que acontece? Aquela mulher naquele momento, ela alegre, imagina ela olhando para o seu corpo e vendo que naquele momento ela estava curada. E Jesus olhando para a multidão, porque se aquela mulher não se manifesta, irmãos, Jesus naquele momento, raciocina comigo, poderia estar tendo tido por mentiroso. Aí ele olhando, imagina Jesus olhando aquela mulher naquele momento, porque se ela não fosse curada, irmão, ela não ia levantar sua mão. Ela não seria louca de levantar a mão dela se ela não fosse curada. Naquele momento ela levanta a sua mão, imagino eu, Senhor. Aí todo mundo fixa o olhar nela, tira a atenção que estava em Jairo, e todo mundo fita o olhar naquela mulher. Imagino eu que naquele momento existia pessoas que conheciam a Verônica, e imagino eu que aquelas pessoas diziam consigo: não estou acreditando, o que essa mulher está fazendo aqui? E ela olha para Jesus, imagino eu, Jesus olhando com aquele olhar de misericórdia, com aquele sorriso mais lindo do mundo, olhando para aquela mulher e dizendo assim: Jesus, foi eu que toquei no Senhor, nas suas vestes. Aí Jesus olha com um olhar de sorriso para aquela mulher e diz assim: minha filha, a tua fé que te curou, vai em paz. Sabe o que significa isso? Aquela mulher entendeu a profecia, ela tinha o conhecimento, e ela provocou o milagre através do conhecimento que ela tinha da palavra de Deus. E o milagre aconteceu. Nota que Jesus não curou ela, foi a mulher com a convicção, pelo conhecimento que ela tinha da palavra de Deus, que recebeu o milagre. Glória a Deus. Então aquela mulher, ela não perdeu a esperança, ela recebeu o milagre. E todo o sofrimento que ela sofreu, que havia 12 anos sofrendo, naquele momento, por causa da fé dela, ela recebeu o milagre. Eu me recordo em Salmo que diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Parece que a noite na sua vida não está acabando, parece que essa noite não está acabando, parece que não vai aparecer o raiar do amanhecer, parece que o sol da justiça não vai brilhar. Mas eu quero dizer uma coisa para você nesta noite: não desiste, acredita, provoca o seu milagre através do conhecimento da palavra de Deus. Quero convidar a igreja a se colocar de pé. O que aprendemos nesta noite? Que a mulher do fluxo de sangue, 12 anos, lutou e foi desenganada pelos médicos. Só que essa mulher não desistiu. Por que ela não desistiu? Por que a fé dela não foi abalada? Por que ela não perdeu a fé? Porque ela tinha conhecimento. O que está faltando para muitas pessoas hoje é o conhecimento da palavra. Quando a gente não tem conhecimento da palavra, sabe que o cristão é comparado? Que a Bíblia compara o cristão? Nós somos comparados como uma casinha feita na beira do mar, de areia, que quando vem a onda do mar, destrói.
Mas o cristão que tem conhecimento da palavra é comparado com uma casa feita de rocha na beira do mar, que quando vem as ondas, fica intacto. Ou seja, significa, nesse processo que você está enfrentando, nesse processo que nós estamos enfrentando, há momento que parece que nós vamos naufragar, mas o conhecimento que nós temos na palavra, que através desse conhecimento ingessa lá na âncora do nossos coração a genuína fé, que faz nós arrancar força de onde não temos, para acreditar que Deus tem poder para operar o milagre que nós precisamos. Então nesta noite quero dizer para você: coloca a sua fé em prática e não desista, meu irmão, não desista, minha irmã. Ainda que é impossível, ainda que há algo que na sua vida que está acontecendo, para muito é impossível, mas a Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Então, se a Bíblia diz que para Deus nada é impossível, vamos acreditar na palavra de Deus, que Deus tem vitória para todos nós nesta noite aqui. Amém? Quantos aqui nesta noite, como a mulher de fruto de sangue, não desperdiça a oportunidade? Jesus está passando nesta noite aqui. Então você tem a liberdade para tocar na orla de Jesus. Aquela mulher tinha um problema, ela queria ser curada. O que ela fez? Tocou na orla de Jesus. Qual que é o teu problema? Eu não sei qual que é o teu problema. Talvez é uma causa na justiça, talvez você quer ver um ente querido que está perdido nas drogas, aceitando Jesus. Se você quer ver um parente que está afastado, voltar para a igreja. Você quer ver um milagre, você quer ver uma cura, que talvez uma doença que está te afligindo, que Deus possa curar. Você talvez quer uma porta de emprego que talvez está sendo impossível de se arrumar, porque hoje são 15 milhões de pessoas desempregadas nesse país. Mas para Deus nada é impossível. Então você tem a oportunidade, pelos olhos da fé, de tocar na orla de Jesus. Mas quando aquela mulher tocou na orla de Jesus, ela já tinha em mente o que ela queria receber. Então quando você tocar na orla de Jesus, já tem em mente o milagre que você quer que Jesus faça na sua vida. Amém? Vamos nesse momento orar. Quero perguntar se tem alguma pessoa que quer a oração, se tem alguma pessoa que não é evangélica e quer aceitar Jesus. Aqui, o que está assistindo aí na sua casa esta live, que queira aceitar Jesus. Eu sei que para você aí que está assistindo, talvez você está desanimado, a sua mente foi bombardeada e a sua fé está se apagando. Mas quero dizer para você nesta noite, Jesus está entrando na sua causa e Ele vai te dar a vitória. Mas que você não desista, que você não pare, que tenha fé, provoca o milagre, porque Ele está agindo na sua vida nesta noite. Se você que está aí do outro lado queira aceitar Jesus também, faço convite para você aceitar o Senhor como teu Salvador. Então nesse momento estaremos orando por toda a igreja, com permissão do pastor Thales. Vamos falar com o papai e nesse momento vamos tocar na orla de Jesus. Eu vou tocar na orla de Jesus porque eu preciso do milagre. Quantos precisam do milagre? Eu creio que todo mundo precisa de milagre. Então você tem a oportunidade nesse momento. Toca na orla do papai, porque o teu milagre, quem precisa provocar somos nós. Senhor meu Deus, Pai amado, no nome de Jesus, neste momento a tua palavra foi falada, Senhor. Falamos aqui sobre a mulher de fluxo de sangue, que 12 anos lutava contra uma enfermidade. E a algum momento da vida daquela mulher, a fé dela poderia ser sido extinguida, porque o médico desenganou, tinha dado um diagnóstico para ela que não teria mais jeito. Só que a fé dela estava fundamentado
na tua palavra, nas convicções bíblicas, pelo conhecimento que ela havia adquirido nas leis de Moisés. E ela tinha um conhecimento ali de Malaquias 4:2, que fala acerca da profecia de quando alguém tocasse na orla do vestido que Jesus estava vestido, seria curado, receberia a cura. E aquela mulher tinha convicção dessa profecia, e ela foi atrás do milagre, e ela provocou o milagre, e o milagre aconteceu na vida dela. Por isso que o evangelista Mateus, o evangelista Marcos, ele registra essa história linda da mulher do fluxo de sangue. Essa história serve para inspirar cada um de nós nesta noite, não desistir dos nossos objetivos, do nosso foco, daquilo que acreditamos, que cremos que Deus possa realizar. Porque tua palavra diz que nada é impossível para o Senhor. O que é impossível para o homem, mas para o Senhor nada é impossível. Então nesta noite aqui estamos diante do Senhor. A tua igreja está clamando o Senhor neste momento. Cada um neste momento vai tocar na orla do Senhor. E eu creio, meu Deus, que neste momento que cada um de nós tocar na orla do Senhor, eu creio que milagres irão acontecer em nossas vidas. Haja visto que hoje é um culto de estudo, mas através desse estudo, se nós colocar esta palavra em prática em nossas vidas, os milagres do Senhor fluirão sobre as nossas vidas. Então nesta noite, pela autoridade que a tua palavra nos concede, eu quero tocar na orla do Senhor e quero profetizar, Senhor, milagres sobre a tua igreja. E eu vejo a tua igreja neste momento tocando na sua orla, e eu vejo milagres, curas, eu vejo portas abertas, eu vejo o Senhor salvando um ente querido de pessoas aqui, e eu vejo o Senhor mover, meu Pai, sobre vidas que estão do outro lado desta live, e que o Senhor nesta noite possa operar o milagre em nome de Jesus sobre as nossas vidas. E neste momento, pelos olhos da fé, nós estamos tocando na sua orla em nome de Jesus. Receba o teu milagre, igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pois é, meus irmãos, sem fé é impossível de agradar a Deus. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Tudo é mediante a fé. Amém? Quinta-feira nós temos o grande culto.